Nesse vídeo eu vou te contar os perrengues que eu passei por não ter dado importância a planejamento. Coisas que você pode perder ou que você talvez já esteja perdendo por não estar cuidando dessa partezinha que é tão importante no seu negócio e também na sua vida. Eu sou a Cris Ferreira e quero te ajudar a despertar o teu potencial criativo para você tirar o seu projeto do papel. Bora? Tudo que eu mais queria é que uns 11 ou 15 anos atrás alguém tivesse me dito: caraca, faz um planejamento. Tá bom, talvez não precisasse do caraca, mas se alguém realmente tivesse me dito, faz um planejamento, e eu tivesse dado ouvidos a isso, talvez eu não ia passar tanto trabalho como eu passei na minha vida como empreendedora e também na minha vida pessoal. Isso porque o planejamento, de fato, ele não era tão importante assim na minha vida. Eu não usava. Eu usava, na realidade, aquela metodologia que você talvez também conheça, que é na tentativa e erro. Ou seja, você vai tentando e toda vez que não dá certo, você aprende um jeito de não fazer. É tipo você aprender na chibatada, você aprender realmente sofrendo, dando a cara a tapa e brigando com o mundo. Mas enfim, a questão é que realmente eu não dava importância para planejamento na minha vida. O fato é que se eu tivesse realmente parado para fazer um planejamento, definir bem quais que eram os meus objetivos, talvez eu tivesse tido um resultado muito melhor. Eu fui aprendendo a como fazer isso, mas eu levei muito tempo para realmente conseguir aplicar isso. E o resultado veio. Só que talvez eu não precisasse perder tanto tempo. E é por isso que eu quero te dizer exatamente os pontos que talvez eu tenha falhado para que você não precise cometer esses mesmos erros também na sua vida, tanto como profissional e também na sua vida pessoal. Agora, a primeira coisa, você sabe o que é exatamente um planejamento? O que é você planejar? Se eu tivesse na minha frente uma mata fechada e eu precisasse cruzar essa mata, porque eu sei que depois dessa mata eu vou encontrar uma cabana onde eu vou passar a noite, por exemplo. Tô dando aqui um exemplo, tá, gente? Um exemplo aí qualquer. Aí eu tenho que abrir um caminho no meio dessa mata para que eu passe por ali e consiga chegar lá naquela cabana onde é o meu objetivo. Só que planejar é como se eu estruturasse um mapa, o como que eu vou fazer. O meu objetivo é chegar naquela cabana, então eu tenho que passar por algum lugar. Eu posso passar pelo meio do mato, eu posso passar, com um aviãozinho, eu posso passar com um cipó tipo Tarzan, eu posso N possibilidades aí do que eu posso fazer para chegar até o meu destino final. E quando eu estruturo essas possibilidades, é exatamente aonde você está fazendo o seu planejamento. O planejamento é como se você fosse arquitetar que ações que você vai ter que fazer para chegar no seu objetivo. Só que tem maneiras de você fazer o seu planejamento para que você tenha um resultado ainda melhor. Então não adianta eu simplesmente chegar, eu vou fazer assim, vou fazer assado e ir lá fazendo. Não é que não adianta, você vai conseguir, mas talvez você não vai conseguir da maneira mais eficiente, da maneira onde talvez você possa usar ainda melhor o seu potencial. E quando a gente fala em planejamento, é justamente para você definir que possibilidades você tem de chegar até o seu objetivo. Só que muita gente confunde fazer um planejamento e fazer um plano. O planejamento é como se eu fosse montar uma caixa de ferramentas
com todas as ferramentas que eu preciso para executar um trabalho lá na frente. Já o plano é a sequência de como eu vou usar cada uma dessas ferramentas para conseguir chegar àquele objetivo que está lá na frente. Então, se eu fosse, por exemplo, colocar um quadro lá na casa de uma amiga minha, e aí eu chego para essa amiga, chego lá na casa dela e a gente decide, olha, vamos colocar um quadro na parede, de uma foto nossa. Ok, então o objetivo é colocar o quadro na parede, independente de como eu for colocar, mas o objetivo é esse. Agora, eu posso simplesmente chegar ali na casa da minha amiga e pegar qualquer coisa, fazer um furo na parede, botar um prego, um parafuso ou qualquer coisa que seja e pendurar o quadro lá. Posso. Isso é onde eu estou indo direto para a ação. É como se eu pegasse lá o preguinho, parafuso, deu. Sem planejamento. Só que se realmente eu quero ter um trabalho eficiente, que fique bonito, que fique reto, que fique organizado, eu vou ter que preparar as ferramentas que eu preciso para colocar esse quadro na parede da melhor forma possível. Ou seja, eu vou pegar, separar primeiro uma trena, separar um lápis, separar uma borracha, separar talvez um martelo para que eu possa fazer uma marcação. Não sei se eu vou usar um prego ou um parafuso, mas então eu separo os dois. Vou separar a bucha, vou separar uma fita crepe, vou separar um saquinho para limpar, uma vassoura, uma pazinha. Então eu vou separar tudo que eu preciso para conseguir botar aquele quadro na parede com excelência, para que eu realmente consiga realizar o meu objetivo da melhor forma possível. O que é o plano? O plano é quando eu vou definir a sequência do que eu tenho que fazer das minhas ações. Então é como se eu fosse: primeiro eu vou medir a parede, vou ver a distância que eu vou colocar entre aquele quadro e outros quadros, eu vou primeiro fazer a marcação, aí eu vou usar um nível para ver se vai ficar nivelado, se é naquela altura mesmo, se a luz vai estar boa. Preparo aquela parede, preparo para fazer a furação, vejo se eu tenho a broca certa para... Enfim, isso é o seu plano. Só que durante muitas vezes na minha vida, ou eu não fazia de fato nenhum planejamento, ou eu tinha um plano que era sofrido. Ou seja, eu até executava a ação, mas daquele jeito, né? Que a gente sabe. Quando você traça os seus objetivos de forma clara, as metas onde você quer chegar, o que você quer realmente ter lá na frente, isso fica mais fácil de você executar. Se você faz um planejamento, a sua execução vai ficando mais simples. E o planejamento é justamente isso, você definir as ações que você vai fazer, o plano é realmente você executar essas ações, você colocar essas ações em prática. Essa é a pequena diferença que tem entre um e outro. E por isso que às vezes as pessoas acabam confundindo um ou outro. E esse é o grande problema, porque muitas pessoas acabam tendo plano de como fazer sem ter planejado. O que significa isso é que talvez elas não tenham um objetivo claro. E ter os seus objetivos de forma clara é um dos principais pontos para você ter um bom planejamento. Então é importante que você tenha clareza nos seus objetivos, saber que metas que você quer alcançar, aonde você quer chegar, fazer uma análise, tipo, se isso é tangível, se isso realmente é possível, se você consegue concretizar, além de você também ter uma metodologia de como fazer, que pode ser sua ou você pode de repente se inspirar na metodologia que alguém usa ou alguma forma de fazer que você já conheça, que você já tenha experimentado e que tenha funcionado, ou ainda alguma coisa que você tenha usado e talvez você saiba exatamente o que não dá certo. Mas é muito importante você analisar o que você precisa modificar num próximo momento. Às vezes a gente aplica algumas coisas conforme o nosso planejamento e a gente não tem exatamente o resultado que a gente queria. E é aí que você tem que analisar o que deu errado ali para que você possa modificar e evoluir num momento seguinte, num segundo planejamento
ou quando você estiver reaplicando uma estratégia que você já usou em algum outro momento da sua vida. Tá, Cris, mas como é que você chegou nessa coisa toda de que o planejamento era importante, de que... Gente, durante um bom tempo da minha vida eu trabalhei com eventos. Primeiro, eu trabalhei com eventos que eram institucionais, que eu trabalhava para outras empresas. Então, volta e meia, eu tinha um cliente que na realidade era terceirizado, ou para uma agência, ou para um departamento, que me falava o que queria para aquele evento ali. E depois, num segundo momento, eu trabalhei com um evento social. E foi aí que eu abri a minha primeira empresa, onde realmente eu constituí o meu primeiro CNPJ. E nessa empresa, um dos pontos principais é que eu sabia várias coisas do que não funcionava nos eventos que eram institucionais. E eu acabei desenvolvendo uma certa metodologia para fazer um atendimento para o cliente, daquela experiência que eu já tinha tido na empresa onde eu trabalhei. Só que nem sempre aquela metodologia que eu usava funcionava. Eu tive que ir adaptando alguns pontos para que eu tivesse um resultado melhor, para que eu modificasse pontos que funcionavam para uma coisa que talvez não funcionavam tão bem para outra, e principalmente para que eu pudesse entender o que era a real necessidade do cliente para que eu chegasse no objetivo final, que era realizar aquele sonho daquele evento, daquela festa da melhor forma possível. O evento social é quando a gente trabalha com festas de 15 anos, formatura, quando trabalha com casamento, às vezes tem alguns eventos que são mais assim de aniversário ou infantil, mas o evento social é aquele evento onde a gente está lidando com o cliente um pouco mais direto. E foi aí onde eu tive os meus maiores aprendizados, principalmente nesse universo do empreendedorismo, onde eu precisei usar a criatividade para modelar algumas coisas e também onde eu aprendi muito de como não fazer. Porque a metodologia que eu usava, como eu falei antes para vocês, era principalmente da tentativa e erro. Eu tentava fazer daquela maneira, talvez não tinha o resultado que eu queria, ia lá e fazia numa nova maneira no próximo e no próximo. Um ponto que eu já fazia era fazer essa análise, que é importante, mas faltava ainda eu entender um pouco melhor e talvez com mais clareza quais eram os meus objetivos e não só os objetivos do meu cliente. E às vezes a gente acaba ficando só com o objetivo do cliente e você descarta os seus objetivos como empresa, os seus objetivos pessoais, a sua qualidade de vida. E foi isso que fez uma grande diferença para mim implementar um planejamento para que realmente eu tivesse os resultados que eu queria. Logo no início eu não tinha planejamento nenhum na minha empresa. Eu simplesmente sentava com o cliente, fazia uma reunião de briefing para ver o que ele estava querendo, ia anotando ali alguns pontos importantes sobre o que ele queria para aquele evento e ia definindo o projeto ali na minha frente, mas sem detalhar muito um planejamento específico para aquele evento ou de como eu ia executar aquele evento. E foi logo aí que eu comecei a perceber as maiores dificuldades que eu enfrentei, porque eu não conseguia delegar tarefas, eu não conseguia colocar para as pessoas que trabalhavam comigo como que tinha que ser aquele resultado, como que tinha que acontecer aquele evento, como que tinha que ser aquela montagem. Então eu tinha uma dificuldade gigante em dizer para cada pessoa qual a tarefa que ela tinha que fazer. Eu perdia muito tempo, porque, por exemplo, se eu precisasse de, materiais específicos para aquele evento e eu não tivesse organizado isso antes do evento, eu acabava sempre tendo que pegar na hora. Então, por exemplo, uma caixa de ferramentas onde eu tinha lá grampeador, durex, fita crepe, tesoura, nylon, arame, enfim, N coisas lá que a gente precisa durante a montagem. Se por acaso uma dessas coisas não estivesse dentro da caixa,
eu perdia um tempo ou indo comprar de novo, ou indo buscar no meu espaço, ou ainda eu tinha que pedir emprestado para a pessoa do lugar onde eu estava trabalhando. Então isso acabou fazendo com que no início eu perdesse muito tempo. Tempo na montagem e o meu tempo pessoal. Porque se eu tinha separado uma meia hora para poder me arrumar logo que o evento terminasse, logo que eu terminasse a montagem, porque eu também cuidava da parte do cerimonial, às vezes aquela meia hora se transformava em 10 minutos ou em 5 minutos. E aí eu mal tinha tempo de relaxar antes do evento acontecer, antes do evento começar. Então, se você tem um planejamento do material que você tem que ter com você, da sequência que você vai ter, de quanto tempo você vai levar para executar cada coisa, você consegue organizar muito melhor o como que vai acontecer, o passo a passo para que aquela montagem, para que a sua empresa, para que o seu planejamento funcione. E isso foram pontos importantes de perrengues que eu tive durante o evento, durante essa minha empresa, que eu acabei aprendendo na marra. Então isso não aconteceu uma, nem duas, nem três, aconteceram várias vezes. Às vezes eu tinha um material que era tão específico e eu não previa que eu tinha que levar ele junto. E aí o que acontecia? Às vezes eu tinha que sair para buscar, para catar em algum lugar, porque eu não tinha nem me dado por conta que eu tinha que ter adquirido ele antes. E aquilo ali fazia com que eu perdesse muito tempo. E outro ponto é que eu também perdia dinheiro. Por quê? Porque eu acabava desperdiçando muito dinheiro em materiais desnecessários ou em deslocamentos desnecessários. Às vezes eu organizava com um fornecedor de ir buscar um material e via lá no fornecedor e comprava na hora. Mas se eu tivesse comprado numa loja específica daquele material ali, talvez eu ia gastar muito menos. Então, eu não gastava só o ativo, o tempo, mas também o dinheiro. Que dentro de uma empresa, pequena em pequena, acaba abrindo aí uma grande torneira. Então, esses pontos foram pontos aonde eu só fui percebendo no decorrer do meu trabalho, no decorrer dos anos. E eu levei muito tempo para enxergar essas pequenas coisinhas. Eu simplesmente ia indo e aquele negócio ia acontecendo como se fosse uma bola de neve. Só que quando você não para entender o que está acontecendo, aonde você está falhando, o que você vai precisar fazer para que a coisa realmente funcione, tenha um resultado melhor, se você não para realmente planejar como que vão ser as ações que você vai fazer para chegar no seu objetivo, você vai tocando em frente, tocando o seu barco, vai indo, mas você fica sempre no mesmo lugar. Você não sai dali, você fica exatamente da mesma maneira, da mesma forma. Se você quer evoluir, se você quer que a sua empresa cresça, se você quer que aumente seus rendimentos, você vai ter que fazer coisas diferentes. Se você está tendo esse resultado hoje, talvez você vai ter que mudar a maneira como você faz para que você tenha um resultado diferente. Se você faz exatamente da mesma forma, como que você quer ter um resultado diferente? É insano pensar que se eu fizer 3 vezes a mesma coisa, eu vou ter um resultado diferente. Então, alguma coisa você vai ter que fazer para entender o processo que está acontecendo, para que aquele formato, aquela maneira como você está fazendo, não está te dando o resultado que poderia estar te dando. Sem contar todo o estresse que gerava, todo o estresse. Isso em questões onde atrapalhava a minha saúde, em questões onde atrapalhava o meu relacionamento, o relacionamento inclusive com a minha família, com meu marido, porque eu estava tão alucinada com tudo que eu tinha que fazer que eu não conseguia respirar, eu não conseguia enxergar o entorno, eu só ia fazendo.
E aí esse estresse começou a gerar problemas de saúde física, começou a gerar problemas em questões também emocionais. E eu sempre acabava acreditando que eu podia fazer mais do que realmente eu podia. Ah, mas dá pra mim fazer, eu dou um jeito. Sabe aquela coisinha de você não conseguir dizer não? Se você tem um planejamento, o não faz parte disso. O não faz parte da ponte que você vai ter que fazer para chegar no seu objetivo, para você realmente fazer o que você se propõe a fazer. Eu nunca tive um problema de não conseguir entregar o que eu tinha me comprometido. Eu nunca tive isso. Eu sempre consegui ter o resultado que o meu cliente queria. E isso, eu sempre me fiz muito feliz em relação a isso. Mas eu nunca consegui ter o resultado que eu queria, que era ter uma qualidade de vida melhor, era ter um relacionamento legal com a minha família, de conseguir descansar, de conseguir curtir, de conseguir relaxar. Eu parecia que eu estava sempre com adrenalina a 1000. Então, quando eu falo em questão de você ter clareza do que é o objetivo do seu cliente, mas você ter principalmente clareza do que são os seus objetivos, não adianta nada você ficar realizando o sonho do outro, você chegar naquilo que o outro tanto quer, se você não vai se fazer feliz. Se você vai ficar sempre se cobrando por não ter conseguido fazer, por não ter conseguido ter a vida que você queria. Esse que é o problema. Aí eu sou mega criativa, eu faço isso, sei fazer milhões de coisas, faço 1001 coisas. Ai, mas eu tô sempre sem tempo para isso, sem tempo para aquilo, tô sempre esgotada, eu tô sempre cansada, aí eu levo trabalho para casa, aí eu me desviro em 50 mil partes para conseguir realizar o que o outro quer, o que o meu cliente quer, porque realizar aquele objetivo do cliente é mais importante para mim do que até eu mesma. Mas aí eu fico me questionando do que adianta eu ficar vivendo a vida dessa forma. Será que é bom isso? Será que realmente eu vou ser feliz fazendo dessa maneira? Será que você já parou para se questionar se você está vivendo uma vida assim? Sem dar o tempo para você mesmo? Sem você respirar? Sem você ter uma rotina que vá te trazer mais benefícios? O grande problema é que eu levei muito tempo para entender o que eu realmente precisava. Eu levei muito tempo para... O grande problema é que eu levei muito tempo para entender o que eu realmente precisava. Eu levei muito tempo para definir um jeito de fazer, para buscar referências, para buscar uma metodologia que pudesse me ajudar, que pudesse me trazer benefícios, que fizesse com que talvez eu tivesse um lucro maior, mais qualidade de vida, mais tempo para mim, e ainda assim entregando o resultado que eu queria entregar para o meu cliente, entregando o produto ou o serviço, enfim, da melhor forma possível. E quantos são os aprendizados quando você acaba passando por um momento e aquele momento, parece que está dando tudo errado. Na realidade, cada coisa que acaba dando errado, ela está te ensinando de alguma forma. Cabe você pegar aquilo ali e aprender, ou você acaba repetindo exatamente os mesmos erros.
e você acaba tendo exatamente os mesmos resultados. Porque se você não analisa, não modifica, não implementa outras maneiras de fazer, você acaba repetindo exatamente as mesmas coisas, os mesmos padrões. E eu tive um momento na minha vida onde eu disse, chega, não dá mais. Do jeito que eu estou fazendo, não dá mais. É o pior resultado que eu posso ter. Porque eu estou me prejudicando. Eu estou acabando com a minha saúde. Eu não estou conseguindo ajudar as pessoas que trabalham comigo. Eu estou tendo um resultado negativo em relação à minha vida. E foi aonde eu quis modificar. Foi onde eu comecei a estudar um pouco mais sobre comportamento humano, sobre detalhes que eu podia aplicar na minha empresa, a como trabalhar isso e a como eu ter uma liderança melhor, uma excelência no que eu estava fazendo. Porque eu sempre fui apaixonada por tudo que eu já fiz na minha vida. Tudo que eu fiz realmente com paixão. Eu sempre amei fazer as coisas que eu estava fazendo. E se eu realmente amava aquilo, eu queria que aquilo fosse parte da minha vida de uma forma que me trouxesse ainda mais, em vez de me prejudicar. Só que eu não ter planejado, ponto por ponto, passo a passo, cada evento que eu trabalhei, isso foi me tomando, me consumindo energia. E é por isso que hoje eu tenho um desejo gigante de compartilhar isso com você. Porque eu sei a diferença que pode fazer na sua vida e pode fazer na sua vida como profissional, como empreendedor. Porque se alguém tivesse me falado isso quando eu comecei, talvez teria feito muita diferença. Eu acabei levando muito tempo para entender realmente como que funcionava, como que eu podia planejar para que eu conseguisse organizar. E não que eu não pensasse o planejamento, a gente até pensa, a gente tem algumas coisas ali em mente, mas o fato de botar no papel, de ter ferramentas que você possa se munir, para você fazer conferências, para você realmente ver se você está no caminho certo, para você ir medindo, isso faz diferença. Não é só o que está dentro da sua cabeça. Não é só a sua ideia mirabolante que você quer que ganhe forma, mas como que você vai fazer isso? Então, quando você tem um planejamento, você consegue definir melhor. Nesse universo dos eventos, fez com que eu pudesse cuidar da melhor forma das ferramentas que eu precisava ter comigo naquele momento, de como eu fazer a montagem para aquilo ser eficiente, para mim poder passar para a minha equipe que estava trabalhando junto comigo, de como que eu podia organizar os pequenos detalhes e eu pudesse coordenar isso. E eu também era fã de fazer, mas eu podia fazer essa parte da criação de uma forma mais tranquila quando eu tinha um planejamento. Porque eu sabia que tinha alguém cuidando de outra parte. Teve coisas simples, como um arranjo de flor, que antigamente eu comprava X flores para fazer X arranjos, mais ou menos isso, ia lá, montava um e quando via faltava para um arranjo, faltava para 2 arranjos. Aí eu tinha que remodelar, tirar de um, botar no outro. E aí depois de um tempo eu entendi que eu tinha que ter uma receita, que eu tinha que ter uma referência, que eu tinha que ter uma montagem, que toda a compra que eu fazia de material eu precisava estruturar as quantidades para que eu pudesse aproveitar, entender quantas flores que vinham em cada maço, porque tem flores que vêm em pacote, tem flores que vêm em maço, tem flores que vêm em quantidade X, outras quantidade Y. Então eu tinha que estudar isso
para que eu pudesse entender, para poder fazer a contagem que eu precisava para fazer o pedido para o fornecedor. Se eu não soubesse que eu tenho pacotes de 20 rosas, de 30 rosas, ou de rosas importadas, que às vezes vem com uma dúzia, 15, se eu não tivesse esse conhecimento, eu ia continuar pedindo. Ah, vê aí, tantas rosas que eu preciso. Aí a pessoa que recebe o pedido, ela simplesmente vai lá e coloca aquele número. Só que às vezes para fechar aquele número, você precisa colocar um pacote a mais, da onde você vai usar 3 flores e todas as outras vão sobrar. E aí, se aquele material sobra, por mais que você coloque num evento e fique ainda mais bonito, que você embeleze, que você dê um agrado para o cliente, mas ele te custou a mais. Porque em vez de você ter aquele custo unitário daquela flor, você acabou comprando uma caixa fechada. Então você desperdiçou de alguma forma aquele material ali. E isso aconteceu várias vezes, até que eu entendesse que eu precisava aprender sobre o meu negócio. Que eu precisava aprender como funcionava o sistema com o meu fornecedor, o como que eu tinha que receber o material, onde que eu podia economizar buscando na questão do deslocamento, o que eu poderia economizar se eu encomendasse por internet e esperasse vir ou comprasse de outro fornecedor, como que eu podia entender o meu cliente para que eu deixasse mais clara a forma dele fazer realmente o sonho dele acontecer. Como que eu podia envolver o meu cliente? E aí foi onde eu comecei a estudar de tudo, onde eu comecei a buscar referência em tudo para conseguir desenvolver um planejamento que realmente fosse eficaz. E esses campos você só entende quando você realmente está ali, às vezes, fazendo. Ainda mais se você vai começar um negócio novo. Você pode montar um planejamento inicial, onde você vai ter a sua ideia inicial, mas talvez no decorrer do caminho você vai ter que ir adaptando, você vai ter que ir remodelando, você vai ter que ir analisando e definindo qual é a melhor forma para você realmente conseguir alcançar os seus objetivos. Uma das coisas que foi muito legal depois que eu comecei a aplicar um planejamento para cada evento que eu fazia, é que eu comecei a prever coisas. Então, por exemplo, eu trabalhava também na parte de cerimonial, né? E no caso de casamento, a gente tem a parte de cerimonial que acontece na parte do receptivo, na parte de salão de festa, e tem o cerimonial que acontece na igreja ou na cerimônia, às vezes não necessariamente é numa igreja, né? Mas são duas partes onde a gente tem momentos distintos, com detalhes distintos. E uma das coisas que foi muito legal em planejamento é que eu tinha caixas de materiais montados específicos para cada momento do evento. Então, quando eu ia para a igreja com a minha equipe, eu tinha uma caixa de coisas que eram específicas da igreja, para o momento da igreja, para o momento da celebração, né? Não necessariamente da igreja, para o momento da celebração. Então ali eu tinha lequezinho para abanar a madrinha, o lencinho para enxugar as lágrimas da mãe, das madrinhas, da noiva, do noivo. Eu tinha copo d'água que a gente levava também para os padrinhos se alguém passasse mal. Às vezes eu tinha uma madrinha que estava grávida e aí tinha que cuidar, dar um pouco mais de atenção em cima. E a gente tinha kit de costura, joaninha, então tudo que é detalhezinho, né, que a gente ia montando para essa parte da celebração. E uma coisa que começou a aparecer na minha caixa de materiais específicos depois do planejamento foi um par de alianças. Um par de alianças simples, mas principalmente porque eu tive uma vez um casal
que o noivo esqueceu as alianças na hora da cerimônia. E a gente perdeu, foi quase 1 hora até o noivo ir em casa, buscar a aliança de novo, a noiva já estava lá esperando, convidado esperando, atrasou daí depois no salão de festa, atrasou o buffet, foi uma bola de neve, uma atrás da outra por causa daquele momento inicial ali, onde ele teve que voltar, retornar em casa para buscar as alianças. E quando aconteceu, depois aconteceu num outro casamento também, eu falei lá, pessoal, olha, tem um par de alianças aqui, vocês podem casar, enfim, faz toda a celebração com essa aliança. Depois, enquanto os convidados estiverem se deslocando para o salão, vocês vão lá até a casa de vocês, pegam uma aliança, o que precisa pegar, vai fazer as fotos, porque daí tem um momento, né, da chegada do convidado, onde está rolando o coquetel e tal. E aí aquela aliança serviu de uma forma assim incrível para não acontecer mais esse tipo de atraso. Só que isso só foi possível, porque eu tinha o planejamento do material que eu ia levar para a parte da cerimônia, e porque aquilo também já tinha acontecido comigo em outro momento. Então eu já tinha aprendido com aquilo ali. Hoje, se eu fosse dizer para alguém que trabalha com cerimonial, eu conseguiria dar uma lista do que você tem que levar junto para a cerimônia da igreja, para que você possa, inclusive, prever coisas que às vezes acontecem, que a gente nem imagina. Mas quando você tem material ali junto com você, você consegue prever isso e ter um resultado melhor. Porque você consegue antecipar aquilo que talvez possa acontecer. Então você consegue lidar melhor com os imprevistos. E isso graças a um planejamento. Quando você tem planejado com o seu objetivo claro, você consegue driblar, você consegue pensar criativamente para que você consiga ainda assim chegar lá. Porque você vai dar um jeito. Afinal de contas, você tem o objetivo lá e o seu objetivo é claro, então você vai dar um jeito. Mas é importante que você determine quais são realmente seus objetivos, quais são as suas metas, o que você realmente quer, para que você consiga arquitetar esse caminho, para que você consiga arquitetar as ações que você vai precisar fazer para chegar lá. E o que planejar foi tão importante para mim foi principalmente em questão de ter mais calma, tranquilidade para conseguir resolver as coisas. Economia de tempo, economia de dinheiro, lidar bem com esses imprevistos, mas principalmente respirar mais tranquilamente, evitar todo o estresse, ter um grupo de apoio, pessoas que me apoiassem, caso acontecesse alguma coisa, eu pudesse contar com outras pessoas e não só comigo mesmo, que não fossem coisas que só eu pudesse resolver, porque se eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, essa equipe tinha que estar pronta, entendendo o que era que eu precisava, o que precisava acontecer. Então sim, era fundamental para mim que eu trabalhasse de forma tranquila, segura, que eu pudesse respirar e curtir aquele momento também, para que eu tivesse prazer trabalhando, para que trabalhar fosse bacana, fosse legal, em vez de ficar sofrendo o tempo todo, como se, eu tenho que estar ligado em tudo que está acontecendo, porque tem tudo aqui, porque... Se eu tenho um planejamento, eu tenho mais segurança no fazer. Eu consigo fazer de uma forma muito mais tranquila. Às vezes eu mal tinha tempo para me arrumar. Às vezes eu tomava um copo d'água assim, correndo para já ir para outra coisa, porque não dava. Ou não dava tempo de ir no banheiro, eu tinha que primeiro fazer as coisas para depois ir. E isso começou a me acarretar muitos problemas de saúde. Muitos que foram gerados principalmente pelo estresse.
problemas de circulação, problemas de palpitação, cardíaco, alergias, simplesmente porque eu estava tão estressada para que tudo desse certo, para que realmente eu tivesse o resultado que o cliente queria, que eu esqueci de mim, do que eu, Cris, queria. E isso era tão terrível que às vezes o cliente me ligava em cima da hora e eu dizia, dá pra fazer. E aí a Cris, dava um jeito. Mas para que o seu plano aconteça da melhor forma, é importante você ter um planejamento. É importante você saber aonde você quer chegar. Porque daí você vai poder curtir melhor o seu momento, a sua vida, o seu trabalho, para que você realmente tenha prazer curtindo o seu trabalho, fazendo o que você ama. Hoje, se eu tivesse que escolher entre fazer um planejamento ou ter um plano de ação, um plano de execução, eu ainda assim, eu ficaria com o planejamento. Planejamento para mim é mais importante, porque, ok, o plano você precisa da sequência de como você vai fazer, que ações que você vai fazer primeiro, sim, precisa, mas se você não tiver clareza de onde você quer chegar, não adianta você sair executando, não adianta você ir fazendo, porque daí você vai ir fazendo. O tempo todo você vai simplesmente indo, sem saber aonde você quer chegar. É como se você tomasse um caminho, se tivesse que mudar o caminho, você muda de novo, e você vai indo, sem ter o planejamento, exatamente. Quando eu comecei a trabalhar mais nessa questão do online e transformar a minha vida principalmente para o online e adaptando coisas para o online, eu também precisei fazer um planejamento básico. E eu ainda estou ajustando algumas rotas. Eu acho que agora eu estou alinhando ainda melhor, para que isso esteja de acordo também, principalmente com os meus objetivos de vida, para que isso esteja legal, para que seja divertido, para que eu possa contribuir com você de forma que seja bacana, para que você tenha os melhores resultados e para que eu também tenha resultado na minha vida. Então você vai sim ter resultados na sua empresa, você vai ter resultados na sua vida se você planejar, se você definir o seu caminho, para onde você quer ir. Não importa tanto como que você vai fazer para chegar, mas aonde você quer chegar. Esse é mais importante do que o caminho que você vai tomar. Cris, mas de quanto em quanto tempo eu preciso fazer um planejamento? Olha, tem planejamentos que a gente faz de mês em mês, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, 1 ano. Você pode definir o que para você fica melhor. Às vezes a gente tem que simplesmente planejar o nosso dia, para que aquele dia aconteça. Quais são as atividades que eu preciso fazer ao longo desse dia para que eu chegue no objetivo tal? Talvez o seu objetivo não esteja assim, tão tangível nesse momento, mas você sabe onde você quer chegar. E você sabe que talvez isso não vai ser imediato, que isso vai ser a longo prazo. Então você vai ter que ir definindo, você vai ter que ir ajustando a rota para chegar lá. E o planejamento, ele vai te mostrar para onde ir. O plano de ação vai ser aonde você vai definindo o caminho que você vai tomar a cada passo. Talvez você precise modificar um pouquinho, fazer uma curva, talvez você precise adaptar as ferramentas que você está usando.
Mas isso só vai acontecer porque você precisa o tempo todo estar ajustando, você precisa estar reavaliando para ver se aquilo está afinado com o objetivo que você tem. Se aquilo não estiver alinhado com o que você quer, você vai precisar corrigir a rota, corrigir o curso. É como se o planejamento fosse o GPS e o seu plano fosse o seu carro, que está te levando ali pelas ruazinhas. Então talvez você chegue numa ruazinha que não era exatamente como você queria. E aí você vai tomar uma nova ruazinha. O planejamento é você saber que ainda assim, independente da rua que você tome, você vai chegar no seu destino final. E é por isso que o GPS tem aquela frasezinha, recalculando rota. Então, às vezes, a gente precisa recalcular a rota. Por isso que eu acho hoje que o planejamento ele precisa estar sempre sendo refeito, reanalisado, claro que com clareza do teu objetivo final, mas ele precisa estar sendo realinhado para sempre você estar ajustando para você conseguir o melhor resultado. É importante quando você está vivendo alguma dificuldade, quando você encontrou um ponto que você precisa modificar, que você tome nota daquilo, que você de alguma forma use algum recurso para você lembrar que você vai precisar reavaliar aquilo ali num próximo momento. Que quando você for repetir aquilo ali, você vai ter que fazer de outro jeito. Eu tenho uma estratégia que eu fiz um grupo de WhatsApp comigo mesmo. Então, eu primeiro montei lá eu, meu marido, né, convidei ele, montei um grupo e depois eu tirei ele e ficou só eu comigo mesmo. E aí, volta e meia, às vezes eu não tenho tempo ou eu preciso fazer uma coisa que é meio específica ou eu vou lá e gravo um áudiozinho pra mim mesmo, ó, depois olha esse ponto aqui, ó, revisa isso daqui, manda esse material pra fulana. Eu tenho um grupo comigo mesmo para resolver esses pequenos perrenguezinhos. Isso é uma coisa que você pode ter um bloquinho de anotação, você pode, tirar uma foto de alguma coisa para você lembrar, mas tenha recursos para que você possa reavaliar, analisar e modificar o que você precisa modificar. Outro ponto, se você está começando do início principalmente, se inspire em outras pessoas que já têm uma metodologia, que tem um caminho, para que você possa aplicar esse caminho, fazendo as devidas adaptações para você, para o seu planejamento, para os seus objetivos. Quando você tem isso, é como se você já tivesse meio que mais ou menos um mapa. Talvez você vai ter que adaptar algumas coisas, mas você sabe um passo a passo para seguir. Talvez vai te dar uma segurança um pouco maior de você ir por algum caminho que alguém já passou, que alguém já cruzou. E é isso que eu penso a respeito das ideias que eu compartilho, dos insights que eu compartilho, das coisas que eu venho trazendo para a questão do online. O fato de você estar ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo agora, você está aí, matutando, criando, pensando em pontos que você vai precisar ajustar. Mas se você virar uma chavezinha, se você pegar um ponto daqui e aplicar, você já vai ter um resultado diferente do que você teria se você não tivesse essa informação. Então, você está recebendo conteúdo, você está pesquisando, você está buscando referências, vai fazer com que você esteja mais preparado e com que o seu planejamento funcione ainda melhor. Falando um pouquinho aqui de casos específicos, tá? Porque até agora a gente estava falando um pouquinho na questão do mundo do empreendedorismo. Mas só que o planejamento aplicado na vida também tem resultados extraordinários. E um tempo atrás eu não cuidava muito da questão do planejamento na nossa alimentação, na alimentação minha e do meu marido, né, na nossa casa. E um dos pontos onde eu comecei a aplicar isso e realmente ter resultado foi quando a gente começou a planejar a nossa alimentação. A gente tem um objetivo em comum em relação a isso e para esse objetivo
a gente precisa comer alguns tipos de alimentos. Então a gente começou a planejar as nossas refeições, obedecendo, claro, algumas restrições que a nossa nutricionista nos orientou. E a gente foi determinando o que a gente ia comer em cada dia da semana. Então a gente sempre monta o nosso planejamento para a semana, né? E aí o que começou a acontecer? Começou que a gente vai para o supermercado com uma lista na mão, a gente compra o que está naquela lista, a gente faz as compras do supermercado de forma bem mais rápida e bem mais prática. Além disso, a gente acaba economizando em questão de gastar menos, porque tu compra aquilo ali específico e não indo só com várias ideias. Você também acaba tendo menos desperdício, porque você já vai comprando as porções exatas que você precisa. Então, por exemplo, se eu vou fazer um escondidinho essa semana, eu vou comprar X batatas para mim e X batatas pro Daniel, e deu, é isso. Então ela não fica aquela batata lá que fica de repente passando do ponto, enquanto eu não tenho a ideia de fazer alguma coisa, alguma refeição onde eu vou usar ela. Então, nisso tudo, além disso, a gente está conseguindo, né, reduzir o peso, que é o que a gente está fazendo também. Além disso tudo, eu como de uma forma mais saudável, com a gente preparando as nossas alimentações e cada vez se aproximando mais do objetivo que a gente tem. Então, isso é uma coisa que o planejamento pode trazer para você. O fato de você simplesmente sentar depois, tipo, de um almoço ou de uma refeição, sentar lá, conversar e decidir o que você vai comer na semana, na sequência dos seus dias, vai fazer com que você tenha um resultado muito melhor. Em vários aspectos. Eu dei exemplo de alguns aqui, né? Mas em vários aspectos você vai poder ter resultados ainda melhores, principalmente em relação à sua saúde. Bom, mas toda regra tem a sua exceção. A exceção que eu digo em relação ao planejamento aqui é se você tem um planejamento que é muito restritivo, que vai te limitar em vez de te possibilitar. É como se eu tivesse organizado um planejamento para que seja exatamente dessa forma. E se acontecer uma coisa no meio do caminho e não acontecer exatamente daquela forma, se eu fico criando essa expectativa de que tem que ser daquele jeito e aquilo não acontece, eu vou me frustrar, eu vou sofrer. Então, o planejamento é importante, mas é importante que você também esteja aberto a fazer modificações que talvez sejam necessárias para que você possa lidar com imprevistos, mudanças, para que você possa lidar com surpresas que podem ser positivas, às vezes não tão positivas, mas para você poder lidar com isso. Então, se você é restritivo demais, preste atenção, cuidado, porque planejar é importante, mas limitar pode deixar com que você perca oportunidades. Cuidado ao ser muito restritivo. É como preparar a mala de viagem, sabe? De repente você sabe que você vai para um lugar quente, para um lugar que ok, só vai fazer sol, tá tudo certo, aí você vai lá, prepara toda a sua mala para calor. Mas você coloca um casaquinho junto, porque talvez se acontecer alguma coisa, que eu passe por alguma situação, vai ficar, não sei, eu vou passar um friozinho da noite, enfim, você carrega aquele casaco junto. Então, é esse tipo de exceção que eu falo, sabe? Se você for planejar a sua mala, colocar lá só o que é para calor, você não vai permitir que esse casaco entre ali. E esse casaco não entrando ali, porque talvez você já determinou que a mala ia só com aquilo, talvez ele não cabendo ali dentro, ou você tendo que levar ele na mão e tal, acaba sendo incômodo. Talvez você possa
sofrer aí com o frio em algum momento, e em vez de você estar preparado, em vez de você precaver isso, você acaba sofrendo depois as consequências. E aí, às vezes tem aquele momento, mas se eu tivesse trazido o casaco junto, para que você vai ter que lidar com esse momento? Então pega e leva o casaco, né? Essa é uma situação, só um exemplo de uma situação para você aí lidar com o planejamento que você faz. Por mais que seu objetivo seja preparar a mala para um lugar quente. Então você abre a exceção lá para levar um casaco. Hoje eu fico me perguntando o que a falta de planejamento tem feito com o seu emocional. O que você poderia, de repente, estar realizando nesse momento se você tivesse planejado um pouquinho mais a sua vida? Se você tivesse simplesmente feito um planejamento básico, simples, o que poderia estar diferente? O que poderia estar diferente se você tivesse feito um fundo de reserva, um planejamento financeiro? O que poderia estar diferente se você tivesse preparado a sua empresa, o seu serviço, o seu produto para um mundo talvez mais virtual? Quantas coisas você já se sentiu tão restrito, tão limitado pelo fato de você simplesmente não ter planejado, pelo fato de você não ter definido seus objetivos de forma clara, de forma específica. Então talvez você pudesse parar e reanalisar alguns pontos. Se você já está no meio de um caminho para chegar onde você quer, reavalie a rota. Olhe bem os próximos passos que você vai dar. Que coisas que você pode agregar, que metodologias que podem te facilitar, que planos que talvez podem facilitar o seu planejamento. Que metodologias que você pode aplicar e ter um resultado ainda melhor. E talvez você possa perceber bem mais rápido do que eu percebi o quão importante é você ter um planejamento na sua vida e também no seu negócio. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. A gente se encontra também nas minhas redes sociais, @crisferreira.felizvida. Um grande beijo e até a próxima!